Bom, esse experimento tem por objetivo analisar o funcionamento de um modem MFSK completo, onde o valor de M pode ser configurado para 2, 4 ou 8. Então aqui nessa parte de baixo eu tenho o modem propriamente dito, e nessa parte de cima eu tenho a configuração das frequências dos tons utilizados na modulação. Então aqui eu configuro a frequência F1, que pode se manter fixa em 1/T aqui, por exemplo, mas pode-se colocar qualquer valor. Aqui eu configuro a separação entre os tons, assim como no experimento anterior a gente tem alguns valores de separação aqui, 1/T, 1/2T, 1/T, 3/2T e 2/T. Ou seja, esse valor e esse valor são múltiplos ímpares de 1/2T, e esse valor e esse múltiplos pares de 1/2T. Então, o valor que está configurado aqui é 1/T. Esse bloco faz o cálculo das frequências dos tons. Então, se a frequência F1 é 1/T, aqui está mostrando um valor de 1 Hz, portanto, T igual a 1 segundo. Quem é F2? F2 é F1 mais a separação, então 1 mais 1, 2 Hz. F3 é F2 mais a separação, 3 Hz, e assim por diante. Aqui então eu tenho bits sendo gerados aleatoriamente, ou melhor dizendo, símbolos sendo gerados aleatoriamente, de acordo com a modulação selecionada. Aqui eu posso selecionar BFSK, 4FSK e 8FSK. Aqui eu tenho dois moduladores que foram construídos exatamente segundo a figura 16.9. Um modulador que eu chamo de baseado em chaveamento, que é esse, chaveamento ou comutação dos tons, e um modulador baseado em VCO, que é esse. Aqui nesse bloquinho eu seleciono qual dos sinais modulados eu mando através do canal WGN para ser demodulado aqui nesse bloco. Esse bloco foi construído exatamente como manda a figura 16.10. Então, conforme nós vimos no experimento anterior, a gente sabe que esse receptor só funciona corretamente se o transmissor for implementado na forma de chaveamento dos tons. Então, o que eu tenho aqui? Os tons, os correlatores, e aqui eu seleciono o símbolo ou estimo o símbolo correspondente ao maior valor de correlação. Esse bloco ABS Enable aqui, ele foi colocado pela seguinte razão. Se nós analisarmos o sinal gerado por chaveamento ao mesmo tempo que o sinal gerado pelo VCO, nós vamos ver que a diferença fundamental é que em certos intervalos de símbolo, o sinal gerado por chaveamento está em oposição de fase em relação ao sinal gerado pelo VCO. Em outras palavras, os valores de correlação vão aparecer aqui invertidos em polaridade, e se eu utilizar os valores absolutos, eu consigo ainda fazer o receptor funcionar quando o transmissor selecionado for o transmissor baseado em VCO e a separação entre os tons for um múltiplo ímpar de 1/2T. Ok? Esse plot aqui mostra a densidade espectral de potência e o sinal no domínio do tempo. Então vamos executar o experimento na configuração original. Aqui eu consigo ver o desempenho. Ok? A gente sabe que, ao contrário das modulações da família PSK e QAM, se eu aumento o número de símbolos,
eu melhoro o desempenho. Então, se eu executar agora a simulação para um 4FSK, eu percebo a melhoria no desempenho. Se eu alterar para 8FSK, eu vou perceber ainda um melhor desempenho com relação ao 4FSK. Aproveitando enquanto a simulação está sendo executada, aqui a gente consegue ver o espectro do sinal 4FSK e a sua característica fundamental, que é a presença de 4 raias, ou melhor dizendo, o número de raias igual ao número de símbolos da modulação. Se vocês alterarem aqui para 2FSK, vocês vão ver 2 raias, e para 4FSK vocês vão ver 8 raias. Façam isso como exercício. Ok? Muito bem. Se eu colocar agora a separação de 1 sobre 2t, ou 3 sobre 2t, ou seja, um múltiplo ímpar de 1 sobre 2t, e rodar o experimento, ele vai funcionar exatamente da mesma forma, ou seja, os sinais continuam sendo ortogonais, e pelo fato de eu estar selecionando o sinal baseado em chaveamento, então o receptor funciona corretamente. Okay? Eu vou alterar aqui para 2FSK só para ficar mais rápido a simulação. Vou limpar aqui o plot, executar novamente. Então está aí o desempenho do 2FSK. E agora, se eu mudar o transmissor para configuração de VCO, ele literalmente não funciona, ou seja, o sistema não funciona porque o receptor não foi projetado adequadamente para operar com esse sinal gerado pelo VCO. Isso se a separação entre os tons for um múltiplo inteiro de 1 sobre 2t. Se for um múltiplo ímpar de 1 sobre 2t, desculpe. Se for um múltiplo par de 1 sobre 2t, por exemplo, 1 sobre t, vou limpar aqui, o receptor funciona corretamente, seja no modo VCO, deixa ele terminar ali, seja no modo VCO ou no modo chaveamento. Está aí o mesmo desempenho. Ok? Bom, mas se eu colocar a separação de 1 sobre 2t, como nós já vimos, produz o desempenho satisfatório se o receptor, ou melhor, se o transmissor for por chaveamento, que é o que está selecionado aqui. Se eu mudar para o VCO, ele não vai funcionar mais. Está aí. Mas se eu for aqui dentro e habilitar essa operação de valor absoluto, ele já vai funcionar, não da mesma forma que o receptor, no caso do transmissor com chaveamento, mas, enfim, é uma maneira de fazer funcionar. Ok? E por que isso acontece? Porque, como eu disse, quando eu habilito essa opção, valores de correlação que dão negativos, porque o VCO tem a fase invertida em relação ao modulador por chaveamento, então essa inversão de fase vai ser compensada por esse valor absoluto, de certa forma. Okay? Infelizmente, isso aumenta a intensidade do ruído, não é assunto de nosso curso, e faz com que o desempenho caia um pouco, que é o que nós vimos aí. Bom, vamos limpar aqui o plot e
vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma olhada aqui no... um detalhe interessante. Quando a separação entre os tons é um múltiplo ímpar de 1 sobre 2t, as raias deixam de existir no espectro do sinal MFSK se o modulador com VCO for implementado. Se o modulador for com chaveamento, sempre as raias vão aparecer. Para a gente ver o sinal no domínio do tempo, aliás, eu vou até fazer o seguinte. Vou diminuir aqui para 10 segundos e executar. Aparece esse warning aqui, porque o número de pontos para calcular a transformada de Fourier aqui nesse bloco não é suficiente. Eu vou simplesmente dizer para não aparecer mais esse warning. Então agora sempre que eu executar ele não aparece. Portanto não dá para ver o espectro mais, mas eu consigo ver aqui o sinal no domínio do tempo. Então dá para ver que eu tenho continuidade de fase com VCO e com chaveamento eu não tenho continuidade de fase. Por quê? Porque a separação entre os tons está de 1 sobre 2t. O mesmo aconteceria se eu tivesse colocado a separação entre os tons de 3 sobre 2t. Tá aí. Aqui eu tenho uma descontinuidade. Aqui apareceu descontinuidade. Enfim, às vezes aparece. Aqui apareceu aqui, aqui e aqui. Okay? E com o VCO nunca aparece a descontinuidade. Vamos olhar ao mesmo tempo o sinal do VCO e do transmissor com VCO e do transmissor com chaveamento. Vou colocar aqui 2 eixos, ou 2 plots, melhor dizendo. Então está aqui. Sinal com VCO e sinal com modulador por chaveamento. Percebam que, por exemplo, nesse intervalo aqui, vamos lá, nesse intervalo os sinais são idênticos, nesse intervalo eles estão em oposição de fase, 180 graus de defasagem. Aqui eles estão com oposição de fase, aqui também, aqui também. Vamos ampliar aqui, fica mais fácil para a gente ver. Aqui eles são idênticos até esse ponto, que estão com oposição de fase. Em outras palavras, quando a separação entre os tons é um múltiplo ímpar de 1 sobre 2t, o VCO sempre produz continuidade de fase e o transmissor com chaveamento produz descontinuidade. Ou seja, por essa defasagem de 180 graus que acontece às vezes entre o sinal do VCO e o sinal do modulador por chaveamento, é que aquele receptor, quando nós habilitamos a operação de valor absoluto aqui, funciona, porque ele desconsidera, de certa forma, essa inversão de fase. Se eu colocar a separação entre os tons de um múltiplo par de 1 sobre 2t, por exemplo, 1 sobre t, o sinal com VCO, com o transmissor baseado em VCO e o transmissor baseado em chaveamento são idênticos e, portanto, o receptor funciona corretamente para qualquer um dos casos. Ok? Bom, basicamente isso.